a gente recebe agora o Bispo Auxiliar de São Paulo, da região Lapa, Dom Júlio Endi Acamini. Dom Júlio, seja muito bem-vindo, muito boa noite, noite especial de Corpus Christi. Boa noite, Dalcides, boa noite a todos os telespectadores. Quando a gente fala de noite, ou então dia de Corpus Christi, ou feriado de Corpus Christi, o que a gente está celebrando, na verdade? Bom, nós estamos celebrando no calendário litúrgico da Igreja a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus. A festa conhecida como Corpus Christi, que cai na quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade. O senhor tem um lema que eu acho que é o lema episcopal: não desanimemos de fazer o bem. O senhor que foi, a sua ordenação episcopal foi em julho de 2011, pouco tempo. O que o senhor pôde, assim, como coração de pastor, né, como um bispo da Igreja Católica, e ao mesmo tempo trazendo esse lema, não desanimemos de fazer o bem, tem tudo a ver com a sua missão? É uma afirmação de uma das cartas de São Paulo, né? Ele fala exatamente Gálatas, isso, que não devemos desanimar, cansar de fazer o bem, né? De fato, o bem nunca é em vão, né? Pode parecer não dar resultado, não ter efeito, mas nós sabemos que em Deus, né, nenhum bem é perdido, nenhuma iniciativa de bem, nenhum ato de bondade, nenhuma ação de caridade, de amor é perdido para Deus. Quais são os desafios, por exemplo, falando, né, de um bispo católico hoje, nesse mundo plural que a gente vive, nos muitos desafios da sociedade que a gente tem? Quais são os grandes desafios, ainda mais uma metrópole como São Paulo e o senhor Bispo Auxiliar de São Paulo? Bom, o desafio é de fato isso mesmo, né? A metrópole, a cultura da cidade. O Papa Francisco, nesta exortação apostólica, fala exatamente disso, né? De que na cidade está sendo gestada uma nova cultura. E cabe aos cristãos, e de modo particular como bispo, de colaborar positivamente na construção de uma cultura da vida, cultura da solidariedade, uma cultura da cidade que, de fato, possa gerar vida para as pessoas. Creio que na cidade este é um grande desafio. Festa de Corpus Christi, quando que na verdade significa o corpo de Cristo, é isso? O corpo de Cristo, O sim. corpo de Cristo. A Eucaristia, na verdade, né? Onde é que surgiu, quando é que surge essa festa e o significado dela dentro da Igreja Católica? Ela tem raízes na Idade Média, né? De modo especial no século XII. Teve um grande movimento, né? Um reflorescimento de uma espiritualidade que cultuava muito a presença real de Cristo na Eucaristia, sem negar a presença de Cristo na palavra, na comunidade, na união dos cristãos. Na cidade de Liege, uma irmã agostiniana teve uma visão, né? No ano de 1209, ela teve a visão de um grande disco lunar, né? E nesse grande disco lunar, ela via lá um ponto com sombra, né? E ela interpretou isto como a ausência de uma festa, de uma solenidade da Eucaristia no ano litúrgico. E por causa desta visão, ela acabou influenciando também o bispo da cidade da diocese de Liege. Em 1246, ele instituiu, então, esta festa de Corpus Christi, foi celebrada pela primeira vez nesta diocese. E depois de alguns anos, esta festa teve influências em outros lugares, até que o Papa Urbano IV instituiu esta festa para a Igreja toda no ano de 1264. É muito comum, é tradição, a gente vê, por exemplo, principalmente nas cidades do interior, aqueles tapetes pelas ruas. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa tradição. O trabalho começa na madrugada e conta com a ajuda de muitos voluntários. Nos tapetes, a população expressa toda a sua fé e religiosidade. Mais de 70 mil turistas são atraídos todos os anos. Arte e religiosidade se misturam em cada esquina.
Os desenhos são reproduzidos nas ruas ornamentadas com a ajuda de artistas locais e estudantes. Um trabalho feito por muitas mãos. O vidro moído, principal material usado na decoração durante décadas, aos poucos foi sendo substituído pelo calcário chamado dolomita, mais fácil de tingir. Como acontece todos os anos, a procissão passa sobre os tapetes e a festa termina com a celebração da missa em frente à igreja matriz. O desejo dos moradores matonenses mais velhos é de que essa tradição continue por muito tempo. A gente viu aí a cidade de Matão enfeitada, que é um dos grandes polos da tradição do Corpus Christi, mas a gente sabe que em muitas cidades hoje nós vivemos isso, a gente viu isso, inclusive pelas redes de televisão do nosso país, a gente pode acompanhar ao longo do dia as diversas manifestações nesse sentido. É uma expressão de fé, mas qual que é o sentido de enfeitarmos as ruas? Bom, o enfeite das ruas está em função da procissão de Corpus Christi. Essa procissão está ligada, né, a esta solenidade de Corpus Christi, porque tem como objetivo prestar culto, né, à presença real de Cristo na Eucaristia. Então se faz, né, a ornamentação das ruas pelas quais vai passar a procissão, se enfeita então estas ruas com este tapete, né, que é tradicional em muitos lugares. A diferença, quais são assim, os pontos de diversidade entre Quinta-feira Santa e Corpus Christi? Porque na Quinta-feira Santa a gente também lembra o corpo e o sangue de Cristo, a instituição da Eucaristia. Por outro lado, a gente está celebrando hoje o corpo de Cristo. As duas festas têm uma ligação? Sim, estão estreitamente relacionadas. Na verdade, a festa da Eucaristia é a Quinta-feira Santa. Mas não podemos esquecer que a Quinta-feira Santa desemboca imediatamente na Sexta-feira Santa. Então, não é possível ao povo fiel, né, exprimir toda a sua alegria, toda a sua fé, de modo também visível, né, na Quinta-feira Santa. Por isso, então, nós temos também a festa de Corpus Christi, que não é uma reduplicação, mas é uma forma de a gente poder, de fato, tomar consciência do mistério que nós celebramos todos os domingos, né? E às vezes também todos os dias. Então nós, no calendário litúrgico da igreja, se escolhe um dia exatamente para fazer com que os cristãos tomem consciência deste admirável mistério, né, que nós tocamos, né, todos os dias, se a gente vai à missa todos os dias. Falando em todos os dias a gente vai à missa, eu já vi, por exemplo, assim, alguns momentos na igreja onde se incentiva a participação dos fiéis à missa diária. Eu já vi também, uns 20 anos atrás mais ou menos, um padre, inclusive, que dizia assim, não, mas não há necessidade de ser diária. Inclusive, na própria paróquia, se tinha só alguns dias na semana. Hoje, como é que se entende isso? Não, a missa, quanto mais, melhor, não é? Por isso que a igreja sempre incentivou a participação dominical da missa, né? O domingo, de fato, é a Páscoa semanal do cristão. Mas é lógico, tendo a possibilidade e podendo participar também da missa todos os dias, é evidente que isto é de uma grande o alimento riqueza, diário, né? o alimento diário, né, da nossa fé. Quando a gente fala, por exemplo, de ato penitencial na missa, há algumas dúvidas assim, aquele momento, se perdoa pecados, o ato penitencial na missa tem a ver com essa redenção dos pecados? Está relacionada com o sacramento da reconciliação. Mas temos que entender bem esta relação. A Eucaristia, de fato, perdoa os pecados veniais. E também nos veniais, veniais leves. Tá. Aqueles que são faltas leves. Perfeito. Em relação a Deus, né, em relação ao amor de Deus. Mas a Eucaristia é também antídoto para não pecar, né? Nos dá força para a gente lutar contra o pecado grave, o pecado mortal, o pecado que rompe a nossa amizade com Deus. Então, quanto mais a gente se alimenta da Eucaristia, mais nós somos fortalecidos no combate contra o pecado. Por isso que a Eucaristia está estreitamente relacionada com o perdão dos pecados, nesse sentido. O senhor como pastor, né? Impedir alguém que está na fila, por exemplo, da Eucaristia, de receber a Eucaristia. Isso
é missão, por exemplo, do padre ou de algum leigo responsável por isso, ou o bispo pode fazer isso? Não podemos fazer isso, né? Mesmo cada que seja um uma deve... pessoa conhecida publicamente. Como... não é possível a gente tirar da fila de comunhão, isso de modo nenhum. Mas a pessoa deve estar consciente da sua responsabilidade, né? Uma vez que receber o corpo e o sangue de Cristo de modo indigno pode, de fato, incorrer em uma condenação. Então, de fato, é importante que cada um se examine, né, com a sua consciência também, se pode ou não se aproximar da Eucaristia. Festa de Corpus Christi, não tem como a gente também não ter uma ligação direta com a questão de preparação da primeira Eucaristia nas nossas comunidades. Como é que o senhor tem visto isso? A gente está avançando nisso? Bom, é sempre bom, né, que as pessoas participem das celebrações, né? E de modo especial também de Corpus Christi. Isso, de fato, ajuda as crianças que estão se preparando, ou as pessoas que se preparam para a primeira Eucaristia, para uma boa preparação. Porque, de fato, a liturgia, né, de Corpus Christi é também uma catequese, né? Nos fala exatamente deste mistério, e é uma catequese que nos introduz neste mistério da Eucaristia. Pais que preparam os filhos para a primeira Eucaristia. Já vi isso em algumas comunidades. O senhor acha que esse é um bom caminho? Evidente, os pais são os primeiros catequistas dos seus próprios filhos, né? E esta primeira educação da fé, ela marca a gente para a nossa vida. A Assembleia dos Bispos em Aparecida, nós tivemos recentemente, foi no mês de maio. E a gente percebeu assim, e fez também aqui pela Rede Vida, todo um acompanhamento, e a gente trouxe os detalhes e as diversas visões e as conclusões. Mas a sua conclusão sobre a Assembleia da CNBB neste ano em Aparecida, ano de 2014? Bom, o tema central neste ano foi a nova paróquia, né? Então, há um esforço de todo o episcopado, há também uma decisão, né, de todo o episcopado de renovar a paróquia, né? Então, acho que essa é a grande contribuição, né, desta Assembleia para a Igreja no Brasil. Ao longo do dia de hoje, eu conversei com duas pessoas que conhecem o senhor e um deles disse assim, muito inteligente, e o outro disse assim, Dalcides, pergunta para ele das redes sociais, porque ele tem uma participação direta nas redes sociais. E eu queria então também divulgar isso, me parece que todos os dias é Facebook, o que é? Tem o Facebook, né, pessoal, né, mas tem também o site da nossa região episcopal, né, também o Facebook da região episcopal, e as coisas estão um pouco interligadas, né, de tal modo que aquilo que se publica também no meu Facebook pessoal, algumas coisas são colocadas da região, né, e a da região também vai para o Qual que é o seu pessoal? É Dom Júlio Acamini. Dom Júlio Acamini, então esse é na verdade o Facebook para você procurar, porque o comentário era assim, Dalcides, ele fala das coisas do dia a dia, tudo aquilo que está acontecendo, e a gente vai seguindo, e tem uma multidão seguindo ele. Eu fico muito feliz, Dom Júlio, pelo seu trabalho na sua região, ao mesmo tempo esse trabalho nas redes sociais. O que é que faltou dizer no dia como o de hoje, esse momento de feriado, e ao mesmo tempo esse momento de pararmos um pouco e refletirmos sobre uma temática fundamental na vida de cada cristão, como é o corpo de Cristo, festa de Corpus Christi? Eu acho que a maioria das pessoas já participou, né, hoje da missa e também da procissão de Corpus Christi. Mas é sempre oportuno a gente retomar, né? A liturgia católica é uma liturgia muito austera e ela não se perde em palavras, né? Diz muito pouco, mas diz aquilo que é essencial. Então, uma recomendação que eu gostaria de fazer a todos aqueles que nos veem pela televisão é de retomar os textos litúrgicos, as orações da missa de hoje, né? As leituras da missa de hoje são em pouquíssimas palavras, nós temos um mistério, né? O mistério da Eucaristia, que nós celebramos sempre. Então, vale a pena a gente retomar para aprofundar, para refletir, para meditar e para a gente poder celebrar melhor e também para viver da Eucaristia, porque o objetivo é exatamente este, né? Não é só uma
celebração, né? É celebração, mas que tem uma incidência direta no nosso modo de viver, como a gente encara as coisas, como a gente enfrenta as dificuldades, como a gente vive neste mundo, né? Na espera do dia que o Senhor vier nos buscar. Dom Júlio, obrigado por ter vindo. Eu agradeço. A gente recebeu nessa noite, sim, com alegria, Dom Júlio Endi Acamini, Bispo Auxiliar de São Paulo, região Lapa. Olha, programa agora voltado para a canção e